Olá, alunos, sejam todos bem-vindos. Aqui quem vos fala é o professor Bruno, professor de filosofia de vocês. E hoje, nessa videoaula, nós vamos aprender um pouquinho mais a respeito, das teorias éticas existentes, com foco em especial, a Grécia Antiga. Para começarmos então, vamos definir algumas coisas, vamos aprender alguns conceitos, e vamos começar definindo então, o que é, o significado da palavra ética, ok? Ela vem do grego e significa então modo de ser. Então ética, vem do grego e tem a ver então, o seu significado é um modo de ser. De acordo com Vallcase, e aqui nós temos a seguinte definição, então, para ética, ok? A ética toma como ponto de partida a diversidade de morais no tempo, com seus respectivos valores, princípios e normas. Como teoria, olha que interessante, não se identifica com os princípios e normas de nenhuma moral em particular, e tampouco pode adotar uma atitude indiferente diante delas. Juntamente com a explicação de suas diferenças, deve ingressar o princípio que permita compreendê-la no seu movimento e desenvolvimento, ok? Então aqui está uma definição, de Vallcase, para você, aluno, ter em mente, então, a definição de ética, ok? A ética, então, ela estuda, os objetos morais como a intenção do ato, consciência do ato, vontade de praticar o ato, consequências do ato. Então, vamos lá, vamos tomar como, por exemplo, uma pessoa, Então, vamos pegar como exemplo uma pessoa. E essa pessoa, então, ela mentiu. Então, qual foi a intenção dela? Ela teve intenção em fazer isso? Qual foi a consequência, então, desse ato, o ato, no caso de mentir, Qual foi a vontade? Será que a pessoa realmente queria ou não praticar esse ato, E quais foram, então, as consequências desse ato? Okay? Então, a ética, ela estuda, então, esses objetos morais. A ética, então, como disciplina filosófica, ela vai se diferenciar um pouquinho, mas ela vai investigar o quê? Um ato é justo ou não? Havia intenção e se uma intenção era ou não era virtuosa? Qual que é o significado, então, de virtude? São, então, essas questões que ela investiga. Mas vamos, então, falar um pouquinho sobre moral, Eu disse, nós definimos já o que é ética, E os objetos que ela estuda, e como questões filosóficas. Agora nós vamos ver moral, Muitas pessoas confundem, moral, ética. Mas moral, ela tem, origem no termo latim moralis, ou seja, significa costumes ou conjunto de tradições e doutrina do bem. No processo histórico, moral começou, ela tornou-se associar, ela se associou à ideia de conjunto de valores, costumes e regras aceitas, e preste atenção nisso, por um determinado grupo social, com caráter prescritivo, deixando de lado a concepção de reflexão sobre o certo e o errado. Bom, por fim, então, aqui é um pequeno resuminho, meu pequeno gafanhoto, para caso você tenha se perdido, Então, vamos definir aqui, então, o que é ética, Então, ética, é uma reflexão filosófica sobre a moral, ou seja, tem um caráter teórico. A moral, ela vai ter, então, um caráter prático, com força de normas, regras, leis. A ética, ela é permanente, ela é universal, então a ética, a ética que é em um local, ela vai ser aplicada em outro local. Já a moral não, a moral ela é temporária. Ok, deixa eu só... Então ela é temporária, por quê? Porque ela é cultural. Então, algo que é moral em uma cultura, talvez não seja moral em outra. A ética também é um princípio, Moral já são aspectos de condutas específicos. Ética é a ciência que estuda a moral, está diretamente relacionada à política e à filosofia.
Já a moral ela está relacionada com hábitos, olha que interessante, hábitos e costumes de determinados grupos sociais. Isso é importante você ter em mente, ok? Bom, mas vamos analisar, né, de maneira prática, né, e na Grécia, como que funcionava a ética, né, propriamente dita na Grécia. Bom, na Grécia, a ética ela estava ligada diretamente com a política, ou seja, a administração da polis, o estado, a cidade. No entanto, né, ela era um campo reservado apenas para os homens e não eram todos os homens, eram os homens livres. Só que na vida privada, né, quando se fala de ética, prevalecia a desigualdade e a ausência da liberdade, já que as mulheres e escravos estavam destinados a manter a subsistência da vida humana em atividades relacionadas ao corpo. A mulher, por exemplo, né, era pela procriação e o escravo pelo trabalho manual. Então você vê essa questão dessa desigualdade, né? Mesmo tratando-se de ética lá na questão da Grécia Antiga, havia uma desigualdade muito aparente, uma desigualdade muito pontual naquela região. Bom, e para a gente falar de ética, né, eu subdividi aqui a ética, né, nessa época em alguns grupos. O primeiro grupo são os sofistas, né? Nós vamos definir agora o que são sofistas e vamos ver quais são as ideias principais deles, né? Então, primeiro, né, o que são os sofistas ou quem são eles? Segundo eles, né, os sofistas não existem nem verdades universalmente válidas. Então, para eles, né, não existem, perdão, normas nem verdades universalmente válidas. Não existe nem verdade nem erro. As normas, por serem humanas, são, de acordo com esses homens, transitórias. Eles possuíam, então, uma concepção ética relativista e subjetivista. E os sofistas, né, eles são muito conhecidos, né, na literatura, né, porque eles ensinavam a arte de convencer, ou conhecido então como a retórica, a arte de expor, argumentar, discutir. Um dos sofistas muito conhecidos era o Protágoras. Olha o que ele diz: o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são, enquanto são, e das coisas que não são, enquanto não são. Se um homem é a medida de todas as coisas, então, olha só o que ele diz: coisa alguma pode ser medida para os homens. Ou seja, as leis, as regras, a cultura, tudo isso deve ser definido pelo conjunto de pessoas. E olha que interessante esse ponto. Ó. Aquilo que vale em determinado lugar não deve valer necessariamente em outro. Essa máxima também significa que as coisas são conhecidas pela forma particular e muito pessoal de cada indivíduo. Você começa agora a entender então essa ideia dos sofistas, né? Sem verdade absoluta, o que é para você não é para mim, né? É uma coisa que vale para você não vale para mim. Um outro sofista muito conhecido é o Geórgias, né? Em suas obras, ele defende o ponto de vista que eram impopulares e paradoxais, e até mesmo por alguns chamados de absurdos. Para ele é impossível saber o que existe e o que não existe. Olha que interessante. Nada existe de acordo com ele, porque nem o ser nem o não ser são dados da experiência. Por isso, não há uma relação do ser com o não ser, pois o juízo se tornaria impossível caso o ser participasse do não ser e vice-versa. Entendeu tudo aí, pequeno gafanhoto? Pois é, essa era a ideia então que ele defendia, por isso que era muito impopular, né? Imagina, né? É impossível saber o que existe e o que não existe. Então muitos, né, chegavam a dizer que era absurda a ideia dele. Mas ele é um dos sofistas conhecidos, muito bem conhecidos, é importante dessa época. Bom, alunos, chegamos então ao fim da nossa primeira videoaula. Espero que você tenha gostado. Nos vemos então na segunda videoaula e eu lembro vocês que já existe atividades no ambiente online do Google Sala de Aula para vocês estarem realizando, tá bom? Qualquer dúvida, podem estar entrando em contato, ok? Até mais e nos vemos na próxima videoaula.